E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Primo Zé, quinto episódio. Hoje nós temos uma presença especial, uma síndica profissional, gente. O papo hoje vai ser muito legal, vai ser muito bom. Vamos tirar algumas informações dessa síndica, vamos conhecer um pouquinho desse universo, né, de condomínios, vamos falar sobre esse assunto, manutenção, que é um assunto muito interessante de ser falado, né? Então, vou deixar alguns recados, né, antes da gente apresentar a nossa convidada, né? Agradeço aí o pessoal que está nos assistindo, que vai assistir esse episódio. Então é o seguinte, recadinho. ah, Esse mês de abril, nós estamos no mês de abril, esse mês de abril, nas lojas da Bela Tinta, nós temos o cupom PRIMOZÉ, 10% de desconto para todas as compras em todas as lojas da Bela Tinta, tá? Bela Tintas, tá? Corrigindo aqui, não posso falar errado, né? E também quero agradecer, estive na FEICOM, participando lá da FEICOM, conhecendo o pessoal, fui em alguns estandes, e aí fui muito bem recebido, quero agradecer aqui, trouxe aqui algumas coisas para mostrar aqui para vocês, de alguns estandes que eu estive presente, o pessoal da Ipex, obrigado, é o Lucas da Ipex, que me recebeu muito bem, o pessoal da Coral, o Joãozinho da Coral, o João da Coral, valeu, muito obrigado por ter recebido lá, com muito carinho. Pessoal da Souvenir também, o pessoal da Souvenir nos recebeu com muito carinho lá também. Um grande abraço, pessoal da Souvenir. Quero também agradecer o pessoal da Calypso, que mexe com IPI. Um grande abraço para vocês, muito obrigado, né? Teve muitos estandes, tá? Assim, estou agradecendo aqui alguns, tá? Que eu fui lá, conversei, bati papo. Porque se eu for falar um monte de gente, imagina, é muita gente. Mas vamos lá. Vamos começar aqui com a nossa convidada. Vamos deixar que ela se apresente. Vamos fazer o seguinte: vamos deixar que ela ah, faça a apresentação dela. É a Silmara. Oi, Silmara. Oi, tudo bem? Tudo bem, querida? Primeiramente, muito obrigada pelo convite, tá? É uma honra estar aqui, Que tá? bom, que bom. Fico feliz. Até por você ter escolhido como para essa pauta a mim como profissional, visto tantos profissionais que hoje existem no mercado nessa área condominial. E também cumprimentar a todos, né, que assistem esse podcast também. E trazer um pouquinho, né, desse mundo que nós vivemos, desse mundo condominial, tirando até algumas dúvidas que eu acredito que seja uma coisa meio que padrão na cabeça de todo mundo, né? Como que funciona, né? Você é maluca, síndica? Como que você consegue conduzir? Se um condomínio é difícil, imagina em 2, 3, 4, 5, 10 condomínios. Enfim, Imagina, não é fácil, não é não. fácil, Não, não é fácil, mas a gente tem que gostar do que faz, senão não. não É, flui mesmo, é não. verdade. Então, vamos lá. Como que você começou? Como surgiu isso na sua vida? Na realidade, a minha relação com esse universo condominial já existe desde 1996. Um Há bom tempo, hein? muitos anos atrás, a minha trajetória, eu sempre trabalhei, né, dentro dessa área condominial, né? Eu trabalhei por 18 anos dentro de uma empresa de engenharia, onde os nossos clientes eram condomínios. Então a minha tratativa, os meus clientes eram condomínios e eu lidava diretamente com síndicos. Então, anos após, eu fui convidada para ser síndica no condomínio onde eu moro atualmente, há já 23 anos, e permaneci como síndica orgânica, a síndica condômina, a síndica moradora, né? Por 10 anos, 5 gestões consecutivas, e ali eu falo que ali começou a minha trajetória que Tá. me projetou para o mercado profissional. Então, a minha relação com o condomínio vem lá de trás, e aí no momento que me deixou até confortável para assumir o condomínio onde eu moro,
Hum, né? Que não é fácil, é, né? Eu acredito que acredito não, eu falo com toda certeza que ser síndico onde mora é muito difícil, porque sim, é um local onde as pessoas sabem na hora que você chega, que você sai, e elas não têm muito parâmetro, né? Elas acham que pode te acessar a todo momento, e o síndico é uma pessoa comum que tem família, que tem vida social. Mas foi muito bom esse período como síndica moradora, até para que eu pudesse levar para os condomínios fora, né, tá. essa experiência, enfim, foi muito válido esse período como síndica Você moradora. citou aí, desculpa te cortar um pouquinho, você citou o síndico orgânico, né? Nós temos aí duas modalidades aí. O síndico profissional, o síndico orgânico. Me explica a diferença de um e de outro. Bom, o síndico orgânico, ele é o síndico morador, o síndico condômino, aquele que mora no condomínio, Tá? Que é o que é o proprietário de proprietário de um proprietário. apartamento ali, de uma casa, de uma unidade condominial. Então, ele é o síndico condômino, síndico orgânico. Então, o síndico profissional, ele é aquele síndico que não reside no local. Ele é um profissional externo que hoje o Código Civil permite a contratação desse Tá. síndico. Hoje o Código Civil fala que o síndico ele pode ser condômino ou não, pessoa física ou jurídica, é onde permite essa abertura para o síndico profissional. Em termos de responsabilidade, não muda nada. As mesmas responsabilidades, as mesmas competências que o síndico profissional tem, que é estabelecido lá no artigo 1348 do Código Civil, vale para o síndico orgânico. A diferenciação, o síndico profissional, ele se qualifica para o cargo. Ao contrário de um síndico condômino, do síndico morador, Sim. que ele meio que muitas vezes é pego até de surpresa, que eu falo que é aquela eleição relâmpago, que na hora da assembleia ninguém sabia, ninguém queria, porque não é fácil ser síndico e hoje em dia cada vez menos as pessoas querem, Sim, né, onde exatamente, isso moram. mesmo. E ninguém quis, a pessoa vai lá e levanta a mão e fala: Ah, então tá bom, vamos acabar logo com isso, põe meu nome aí. Só que num ato desse, a pessoa se esquece da, da série de responsabilidades que ela está assumindo com essa ação. E aí, depois, no dia seguinte, vai da vitória ao luto no dia seguinte de É, não saber é aonde fácil, se não. enfiou, né? E aí é onde a pessoa, independente de ser morador, de ser inexperiente, ela sabe que aquela responsabilidade recai sobre ela, caso ela cometa alguma negligência, alguma coisa que venha colocar em risco a vida financeira, administrativa, enfim, a série de situações que gira em torno do ambiente condominial, do mundo condominial, onde aquela pessoa se torna representante legal de um CNPJ e ali ela tem obrigações a serem cumpridas, como, por exemplo, a manutenção preventiva, a corretiva, os obrigatórios, o seguro da edificação, né? A gestão de pessoas, a gestão de funcionários, uma gestão de contratos, de compras, enfim, É é uma bastante série de coisa. É coisas que giram em bastante coisa. torno. Então, não é tão simples. Então, quando eu falo da diferenciação, é que um se qualifica para aquilo, o outro meio que entra de gaiato. Eu falo para você que entra de gaiato porque eu meio que assim, eu me senti confortável para ser síndica, porque eu já vinha de um relacionamento com condomínios, mas quando eu ingressei no cargo, eu vi que não era tão simples assim. E aí eu fui me aperfeiçoar, eu fui buscar conhecimento. Foi onde eu fiz o curso de Hum. síndica profissional, não com a intenção de atuar profissionalmente, mas sim para conhecer um pouco de cada setor jurídico, contábil, das obrigatoriedades, da legislação, Sim, sim, né, é verdade. para aplicar aonde eu moro. Tanto que eu falo que a minha projeção para o mercado profissional, ela acabou acontecendo como uma consequência no momento que eu não estava buscando, mas que me projetou através de uma indicação, visto o bom trabalho que eu estava realizando Sim, dentro do meu verdade. condomínio. E aí você tem uma situação assim, como você estava falando. O síndico orgânico, ele está numa única unidade. Então, assim, ele administra só lá onde ele mora. Isso. O profissional, o síndico profissional, ele administra, de repente, vários Vários, condomínios. isso. Então, às vezes, o dia dele é muito mais Uhum, atarefado, o dia dele é muito mais cheio. Uma isso, série de situações, tendo que lidar com problemas com funcionário, problemas com condômino, né? exatamente. Você passa por situações da pessoa.
o condômino ligar para você 2 horas da manhã, 2 horas 4 da horas da manhã, manhã. 4 horas da manhã, Eu não- deu um pepino Sim, a aqui. gente tem que estar à disposição. Tanto que dentro da minha organização hoje, né, visto o número de condomínios que acabou acontecendo, ao longo desse período, já há 13 anos atuando como síndica, a gente teve que estruturar. Porque se eu quero atender, eu tenho que atender bem. Né? Não adianta eu ter 30 condomínios e não conseguir E não cuidar, consegui dar conta. dar conta. Então, assim, eu preciso ter uma qualidade nesse serviço prestado. Porque hoje a Sim, gente fala, já me fizeram essa pergunta, Silmar, o que que é mais difícil dentro do condomínio? Eu falo que a parte operacional, ela é uma situação muito tranquila de se administrar. Né? Porque é uma receita pronta, você saber organizar cada setor. Eu falo que o setor mais complexo dentro de um condomínio é a gestão de pessoas. Então, para você, primeiramente, ser síndico, você tem que partir do princípio que você precisa gostar de pessoas. sim. Porque senão você não vai conseguir conviver com as diferenças, você não vai conseguir o laranja para um é o azul para o É, porque outro, o que acontece? Você lida com o público, né? com o público, Então, aquela exatamente. pessoa que tem dificuldade de lidar com o público, É. como que ela vai administrar isso? Exatamente. Né? Então você tem que ter essa saúde aí, né, emocional até Sim, muitas vezes, para poder lidar com pessoas que divergem opinião o tempo inteiro. Então você encontra muito dentro dos condomínios aquele lado A e o lado B. Então o síndico é outra coisa que eu ressalto muito na atuação do síndico profissional, é que ele é uma pessoa que está de fora dentro. É uma pessoa que consegue olhar de fora as situações. Não fala que quem olha de fora enxerga melhor? é Então, verdade. esse profissional, ele é uma pessoa imparcial, ele é uma pessoa impessoal no sentido de conseguir mediar conflitos, ouvir o condômino A, o condômino B, embora ele tenha o ponto de vista dele diante da situação, mas ele tem a obrigação de ouvir e mediar. Por isso tem os norteadores dentro do condomínio, que é a Sim. convenção, o regimento interno, o Código Civil, sempre também ele é uma escadinha, né? É Um uma não sobrepõe o escadinha. outro esses três norteadores vai te ajudar na sua atuação dentro do condomínio. Então, não existe mais. Eu falo que eu tive essa dificuldade no meu condomínio. Eu acredito que por umas duas gestões, as pessoas confundiam muito a Silmara vizinha, a Silmara amiga, com a Silmara síndica. É, Então, eu tive exatamente. até eu É conseguir difícil uma estruturar situação. isso dentro do condomínio onde eu moro, em deixar claro para as pessoas que eu estava ali na condição de síndica, atuando naquela condição, muitos vizinhos até de porta, né, de amizade, de um monte de coisa, da minha filha brincar com a filha Perde até amizade, né? perde até a amizade. Perde até Só que amizade. depois, assim, porque a gente precisa se posicionar. E eu sempre falei, gente, eu estou síndica. Eu preciso atuar como síndica, eu não posso. Então, eu sempre tive esse perfil até onde eu moro, tá? Eu nunca beneficiei a amiga, assim, amiga no sentido assim, vou fazer vista grossa. Não, o síndico não pode fazer vista grossa. E eu costumo dizer, não existe síndico legal, Zé. Existe o síndico que faz a engrenagem funcionar. E fazer essa engrenagem funcionar não é fácil. O síndico Não, precisa se exatamente. posicionar. Então, quando eu ouço assim, nossa, o síndico do meu prédio é muito gente boa, é muito bacana. Não que eu não seja, tá? Mas não que eu não seja, veja bem, não é isso. Mas assim, a gente tem o bom senso para muitas Entendi. situações, mas a gente tem uma postura que tem que ser diferente dos demais. Por quê? Porque a gente tem que fazer aquilo funcionar. Hoje você sai na rua, o que eu costumo dizer, você sai na rua hoje, você tem que cumprir regra. Passa um farol vermelho para ver o que É acontece, verdade. sabe? Fura uma barreira, uma blitz, É, vê o que acontece com você. exatamente. Excede a velocidade para ver o que acontece. Então, assim, eu estou falando, Existem regras. existem regras. Então, assim, para você viver em sociedade hoje, você Existem precisa de regras. regras. E quando você fala num condomínio, eu falo que o condomínio ele é uma mini cidade. É. E o síndico, ele ali é um mini prefeito ali, de uma cidade pequena. Porque tem que funcionar. Então, para E funcionar, quando tudo você vai reúne. acabando nele, né? Tudo vai Vai. funilando, né? Eu, no último feriado, por exemplo, eu tive agora, sexta-feira retrasada, né? Eu tive uma situação que estava acontecendo dentro de um condomínio, que em tese não é problema do síndico, não é problema do síndico, mas a coisa estava tomando uma proporção, uma pessoa com bipolaridade, depressão, não sei,
ela já vinha dando sinais ao longo da semana inteira, sabe? Com o comportamento dela não era um comportamento de uma pessoa que estava infringindo regra, era um comportamento de uma pessoa que estava com algum problema. E a gente tentando lá, os moradores reclamando, olha, tem que fazer alguma coisa, ela tá com som alto 11 horas da noite, ela tá gritando dentro do apartamento, ela tá, enfim. E aquilo foi decorrendo toda semana e tá, eu vou advertir, eu vou multar. O que que isso vai resolver se o problema principal é entender o que está acontecendo com essa condômina para que ela pare de fazer aquilo, para que ela pare de incomodar? Eu já tive um caso num outro condomínio, depressão. A pessoa ela se matou dentro do apartamento. Eu tive que passar por essa experiência que foi para mim foi muito triste de ver aquela. Imagina, Então imagina, não assim, é fácil. sexta-feira, feriado, eu falei assim: amanhã, quinta-feira, véspera de feriado, falei: amanhã eu vou dormir até acordar, eu vou descansar. Não era 8 horas da manhã, a central da portaria me ligando que o morador chamou a polícia porque ela estava às 7 horas da manhã gritando na Quer sacada. dizer, você tem que, além de administrar as É, questões é, que, que pertence ao a síndico, gestão, à gestão, é, você tem que administrar conflitos de conflitos, moradores. exatamente. Então, naquele olhar, eu levantei e falei assim: não, eu vou até lá. Eu vou lá. Embora não fosse o meu papel, mas a coisa tomou uma proporção que poderia piorar diante do que ela estava falando ali, gritando na sacada. Não sei, eu só não vou colocar, não vou esperar acontecer. Eu Entendi. fui até o condomínio, fui muito mal recebida pela pessoa, mas eu disse, mas eu entendi, ao falar com ela, eu falei, eu tô aqui para te ajudar. Deixa eu te ajudar. Não, não é, tá. E aí a pessoa mora sozinha, aí eu consegui o contato de uma pessoa que visitou ela durante a semana e eu liguei para essa pessoa, era o pai dela. Entendi. E aí eu falei, o senhor pode vir até aqui para nós conversarmos? Porque eu tô aqui, ela não está bem, tal, tal, tal. Ele foi até lá. E naquela condição, naquela agitação dela, ela mencionou o nome da mãe. Eu só falo se for com a minha mãe. Eu falei, me dá o telefone da sua mãe que eu ligo para ela. Só que ali eu já entendi que tinha alguma coisa ali que Hum, estava refletindo naquela situação quando o pai chegou, disse que aquela situação vem lá da adolescência dela, quando a mãe abandonou o lar e o pai ficou com as filhas, sabe assim? E ela, entendi. naquela situação de crise, ela queria a mãe. Queria a mãe. Então, assim, só que assim, eu fui até lá, eu consegui contato com o pai, chamei o pai interviu, só que ela só sairia do apartamento se fosse com ligou para a mãe mora em Tu, tava vindo. Só que assim, Até isso isso é, demanda um tempo aí. resolvemos o problema. Sim. Então, assim, o que que adiantar eu advertir? Tá, caberia, ela está incomodando, multar, realmente, o regimento permite, mas o problema eu não ia conseguir Você resolver. poderia gerar outros Outros problemas. problemas. Aí a mãe chegou, levou a moça, uma jovem de 32 anos, que para mim é muito jovem, uma Sim, moça, sim. levou, e, enfim, fiquei sabendo que tá bem, tá tudo certo, mas você vê que assim, o trabalho do síndico acaba muitas vezes sendo um pouco de psicólogo, um pouco de terapeuta. Por quê? Para a gente poder conseguir harmonizar o ambiente Você tem condominial. que administrar muitas vezes pessoas. Pessoas, E é o exatamente. mais difícil. Que é o mais É o difícil. Então, mais eu falo que difícil. no contexto geral, o operacional é muito tranquilo. Sim, sim. Sabe? Porque você sabe como fazer, né, Aya? Mas como administrar. Agora, quando você lidar com pessoas, por isso que eu falo, para você ser um bom profissional, a, a premissa é gostar de pessoas. Se você não tem esse feeling, fica na tua, quietinho no teu canto, É, que não não é vai dar fácil, porque certo. você tem uma série de situações que você lida com os moradores, com os funcionários, que também muitas vezes você Uhum. tem problema com funcionário, que é falta, Falta. funcionário falta, você tem que colocar alguém no local, né, repor aquele funcionário que está Exatamente. faltando, e muitas vezes acontece, o funcionário, vou dar um exemplo, um funcionário da limpeza Faltou. faltou, aí ficou desfalcado. Se ele é um funcionário direto do condomínio, é um problema, né? Porque você não tem quem
fazer quem colocar para fazer a cobertura daquele Sim, posto. Se você tem terceirizado, você ainda tem você tem esse apoio. esse apoio Se da eles empresa ir mandarem lá e alguém. mandar alguém. Mas quando você tem um funcionário direto, Aí tem o que administrar. morador Não acontece quer que chega lá e saber. fala assim, nossa, mas a lixeira aqui tá transbordando. Eu tive esse problema esse final de semana, inclusive. Exatamente, é bem isso. Porque, mas por quê? O funcionário não É. estava, não veio, e aí o E lixo não muitas foi vezes colocado para o fora. morador não entende Não isso. entende Ele isso. quer que não tenha lixo, ele não quer o hall dele sujo, né? Exatamente. Então, assim, o entendimento de que houve uma falta, essas coisas, muitas vezes a gente é muito incompreendido, muitas Agora vezes. deixa eu te fazer entrar num outro assunto aqui, manutenção. Tá? Nós temos aí a manutenção preventiva, né? Sim. A preventiva, quando você faz a prevenção, você vai prevenir que algo aconteça, né? A corretiva que você está ali, você vai fazer a correção Uhum, do que uhum, está acontecendo, né? Aí o que acontece? Para você aplicar uma manutenção preventiva, muitas vezes você precisa fazer uma assembleia, não sei o que, uhum. olha, vamos precisar fazer isso, porque para não gerar isso futuramente. Você tem essa dificuldade, como síndica, de trazer esse assunto para uma assembleia? Como que funciona isso? Me Ó, explica um pouquinho. essa parte de manutenção, eu falo que a gente tem três setores, né? A manutenção preditiva, Sim, preventiva e corretiva, correto. tá? A preditiva é é o levantamento de tudo, de todas as manutenções As as necessidades. necessidades do condomínio. Seria um relatório, Um vamos fazer um relatório do que vai relatório, tipo assim, acontecer. eu tenho bomba funcionando no condomínio, então eu preciso de uma manutenção preventiva disso. Então, assim, é um planejamento de toda a manutenção que tem que ser realizada. Tem gerador, tem, sei lá, enfim, uma série, É muita portão, coisa, câmera, interfone, antena coletiva, elevador, não sei o que, elevador, tal, muita tal, tal. coisa. Então, assim, é um levantamento da necessidade. Então, esse levantamento, normalmente, a gente expõe ele através de uma previsão orçamentária. Então, essa previsão orçamentária, eu exponho ali para os moradores todas as necessidades que o condomínio requer para funcionar. Para funcionar. Para funcionar. Então, e aí é onde a E gente essa entra. previsão ela é uma previsão para o Anual, ano, para o anual. ano, é anual. Anualmente você precisa apresentar. E você precisa ter um controle muito acirrado em cima dessa previsão, porque ela pode oscilar. Sim? Então você tem que estar ali olhando, por exemplo, um item que costuma oscilar muito dentro do condomínio é a compra de material de limpeza, compra de material para piscina, em condomínios que tem É porque piscina. você envolve a situação do funcionário, porque tem aquele funcionário É. que tem noção, tem consciência, não vai ficar desperdiçando o material, porque tem Uhum. funcionário que não está nem aí, não é meu, né? Dane-se, Vou vai usar, vou você usar precisa e ter essa gestão, esse controle. Então, é muito importante isso. Então, dentro do condomínio, você precisa ter um bom profissional para acompanhar isso, como um bom zelador ou um bom administrativo operacional. Tá, que hoje, ou um bom gerente predial, hoje em dia, esse formato, assim, hoje, em alguns condomínios que eu sou síndica, por exemplo, eu optei pelo formato de ter uma pessoa administrativa e operacional, que seria mais ou menos um zelador, tá? sim, Então, e trabalhar com um manutencista. Então, essa pessoa que vai estar ali atuando na parte administrativa operacional, administrativa por quê? Precisa fazer uma troca de malote com a administradora, precisa dar um suporte para um morador que está com uma dificuldade de acessar um aplicativo para pegar uma segunda via de boleto, coisas do dia a dia, uma vistoria que precisa ser feita dentro de um apartamento, e o manutencista para quê? Para economizar o condomínio desses picados que sim. muitas vezes você tem que pagar de forma picada e não provisionada, né? Um eletricista, uma pessoa de hidráulica que muitas vezes você consegue lá fazer essas manutenções rotineiras Sim, sim, com esse profissional. Então, isso tem nesses condomínios que eu falo, são condomínios maiores, com mais unidades, que tem sim. muita manutenção, Que é esse condomínio com várias com torres, né? várias torres. É lâmpada, é troca de lâmpada, é Não, um gera muita sensor, manutenção, né? gera muita manutenção. Então, você precisa ter esse profissional. Então, nesses condomínios maiores, eu E aí opto você por tem esse que lidar, formato. e ainda você tem que lidar com o profissional, né? O profissional. Que muitas vezes é difícil, né? É verdade, é verdade. É, Então, eu falo assim que hoje em dia a mão de obra está cada dia mais escassa, escassa, tá? porque assim, os bons profissionais, eles estão trabalhando.
Estão trabalhando. Eles estão trabalhando. É meio que você tem que entrar numa fila para poder Tem ter que a sua. agendar. É Tem que verdade, agendar. porque hoje em dia você tem inúmeros eletricistas, mas, por exemplo, um eletricista especializado em quadro elétrico. Você não tem. Exatamente. Então, assim, eu tô falando do eletricista, mas assim, em todos os Em setores todos de os manutenção. setores. Então, por isso que para mim é interessante nesses condomínios maiores ter uma pessoa específica de manutenção, Sim. porque deu um problema. Não, facilita a tua vida. Totalmente, Facilita a totalmente. tua E vida. tudo que o síndico precisa hoje é ter essa engrenagem redondinha funcionando Funcionando. para que ele possa também ter vida. Porque senão não consegue. Então, essa parte de planejamento das manutenções, é onde a gente fala da manutenção preditiva, né? Onde a gente relaciona tudo Relaciona tudo. o perfil daquele condomínio, tudo que aquele condomínio precisa, a parte de manutenção preventiva mensal de cada item daquele. A preventiva, ela evita uma corretiva, então eu falo que quanto melhor a preventiva, você fica longe de uma corretiva, que muitas vezes a corretiva, ela O custo é maior, né? o custo é maior, né? Além dos obrigatórios. Então, os obrigatórios também, que são, como o próprio nome diz, são obrigatórios, né? Não era. Que é a questão da E manutenção de limpeza de caixa d'água, dedetização, desratização, mangueiras de é um incêndio, universo assim gigantesco, né? extintores, o RIA do elevador, que é uma coisa que não é falada, primo. Não é falada que a gente precisa anualmente ter um documento chamado Relatório de Inspeção Anual, chama RIA do elevador, Do onde elevador. atesta que aquele elevador ele está ali apto ao uso, tá? Graças a Deus, em nenhum condomínio meu que eu atuo como síndica nunca aconteceu, mas tem histórico de condomínios que a gente teve o elevador despencando por uma manutenção preventiva porca. Entendi. Então, muitas vezes o mais em conta, o mais barato não é o melhor. Precisa se analisar o histórico das empresas. Então, é bem complexo essa área, porque você precisa, porque qualquer coisa que acontecer, mas eu não sou eletricista, mas eu não sou, eu não trabalho com hidráulica, e eu não sou técnica de elevador, mas a má contratação daquele serviço vai respingar em você sim, porque Sim, você é o sim, sim. representante legal daquele Exatamente. condomínio e responde civil e criminal pelaquela estrutura. Então, é muito sério o que eu estou falando. Você tem uma infinidade eu tô aqui, tô pensando em algumas Para situações, você ver como vai longe, vai né? longe, tô pensando em algumas situações que você ainda tem que lidar com aquele colaborador que quer, de repente, se beneficiar, É, né, chegar para você ou para sua equipe, oferecer propina para conseguir fechar o serviço, sim, né? Porque eu já sim. vi É esse uma tipo, prática é hoje uma comum. prática comum É, isso, né? Que você vê muito isso em condomínios, infelizmente, que aquele infelizmente. prestador de serviço, para ele fechar o negócio, ele oferece propina, de Sim. repente, para o zelador, para Para o síndico o também. síndico também, para Sim. facilitar a entrada dele no. Infelizmente. Então, assim, eu falo assim, isso comigo não funciona, porque, primeiro de tudo, que eu falo que a minha consciência, né? Eu falo que o meu travesseiro ali, a minha cabecinha no travesseiro tranquilo, não tem Sim, preço. Então, eu falo assim, que a parceria comigo é a boa prestação de serviço. É essa parceria que eu quero, de você entrar e fazer um bom entrar um bom trabalho. Tanto trabalho, que, ter qualidade no seu trabalho. sim, a gente chega em condomínios, eu não tenho esse perfil de chegar no condomínio com os meus prestadores de serviço, não. Tanto que a gente desenvolve, assim, várias parcerias profissionais no sentido de, olha, eu preciso de uma pessoa que faça manutenção do elevador, a gente está falando de elevador, eu conheço a empresa A, B e C que presta um bom Sim, sim, serviço. É essa parceria que eu você quero. precisa da parceria. Porque assim, o que que adianta a gente ir lá ter um benefício e depois a gente ter que Não, é segurar dor de cabeça, a dor de cabeça exatamente por conta de uma porque situação? eu já vi situações de condomínios que tem essa situação do prestador de serviço para ele fechar um negócio ali, ele fez um esquema Uhum. ali, pagou propina, não Infelizmente, sei o o que que quê, acontece? aí entrou, Uhum, executou o serviço, aí teve um problema na execução do serviço, aí gerou um problemão dentro do uhum, condomínio, uhum. né? Aí você também tem aquelas situações que é o prestador de serviço que também tem a postura dele, a conduta dele
junto aos moradores, que Uhum. também é uma outra situação. Exatamente. O cara tá ali, tá trabalhando, tá executando o serviço dele, mas também tem a questão da postura dele junto aos moradores. O cara tá lá fazendo um serviço, de repente discute com o morador, Sim, sim. tá? Você tem que lidar com esse tipo de situação, né? Entre outras, né? Entre outras, o Entre outras. funcionário que É, discute com o morador, isso, né? Então, isso. assim, é bem complicado você administrar tudo isso. É. Não Você é tem que fácil. administrar tanto o lado do morador quanto também do seu operacional, porque as pessoas acabam colocando, ah, tá, mas o zelador foi estúpido comigo. Ah, mas isso daí é o que ele recebe da síndica. É sempre assim, sempre fecha na gente, A entendeu? síndica que mandou. A síndica que mandou ele me tratar desse jeito, é sempre assim, né? Entendi. Acaba fechando na síndica. Mas é o que eu costumo falar, assim, até com a minha equipe, né? Porque eu não trabalho sozinha. Você tem uma Eu equipe, tenho né? uma equipe, até para mim poder atender os condomínios, assim, uma andorinha só não faz verão. Não Então, tem. hoje eu tenho um número de condomínios que eu não teria nem como fazer sozinha. Então você tem todo um Eu suporte tenho um aí suporte por detrás. com o seu time, né? O Você tem meu um time aí time, que te dá todo o exatamente, suporte que me dá necessário. esse suporte para que eu possa, assim, quem se elege síndica é um CPF. Continua sendo igual, não é o CNPJ. O condomínio me contrata como CNPJ porque eu sou empresa, Sim. mas lá na ata está escrito lá, Silmara, tal, 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 CPF tal, RG tal, representante da empresa Síndicos Profi, CNPJ tal, Tá, qual que é o nome da sua empresa? Síndicos Profi. Síndicos Profi. Aí, gente, Síndicos Profi. Galera dos condomínios, quem quiser contratar a Silmara como síndica profissional, ainda tem Sim, espaço na tua agenda? tem, Né? sempre tem, né? Sempre tem. Sempre tem, a Então, gente. olha, ó, ainda tem espaço na agenda dela, então assim, corram, né? Sim. Aproveite, né? Uma pessoa extremamente competente, conhece, trabalha aí há quantos anos no setor? Assim, como síndica há 13 anos. Sim, mas antes de ser Nossa, síndica, você vixe, já vamos tinha fazer. uma Tinha, experiência, tinha, tinha, né? desde Então, 1996. ou seja, né? Você Bastante desde tempo. de 96 que você vem já com essa experiência que agregou quando você se tornou síndica. Quase 30 anos, né? Quase 30 anos de 28, experiência. 28 anos, né, nesse Não é fácil, montante, não. né? É uma experiência, já passou, vivenciou muita Muita coisa aí coisa, no muita decorrer coisa. É. desses Eu anos. já tive do lado do prestador de serviço, Hum, né? Vendendo a obra, vendendo o projeto, né? Como eu disse, eu trabalhei muitos anos sim, numa empresa de engenharia que vendia projeto, vendia reforma, vendia, né? E depois do lado do cliente, que é o síndico. Então, eu permeei pelos dois ambientes e a gente sabe entendi. tudo o que Você acontece. conhece os dois lados. Conheço os dois lados, Então, assim, exatamente. quando a gente está num lado e passa para o outro, você tem noção dos dois e aí É. há um equilíbrio. Há um equilíbrio. Então, Isso é a muito gente legal. consegue negociar, a gente entende um pouquinho, né? Que eu falo que essas reformas mais, assim, mais complexas, né? Como uma restauração de fachada, a questão de segurança do trabalho. Então, tudo isso é uma coisa que você precisa observar muito, que não é porque eu contratei um terceiro para fazer, que se ele não tiver o EPI correto, não tiver o treinamento correto para descer numa Sim, 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 corda, sim. Eu acho que é, essa é uma área bem complicadinha, é, viu? Porque, é, assim, eu tenho um pouco de conhecimento, né, de conhecimento nessa área. É necessário você ter o curso de NR35, é necessário ter uhum, uma capacitação, é necessário ter treinamento constante, porque assim, uhum. o que eu vejo muito profissionais desse setor fazem um curso lá. Hoje em dia, curso online está na moda, Tá né? na moda. Então, o cara faz um curso de NR35 online. Ou seja, um curso que ele precisa Nossa, pelo amor ter de noção Deus. prática, treinamento para Uhum. lidar com equipamento, né, de trabalho em altura, Isso. que não é simples. Então Uhum. você coloca um cara desse para fazer uma limpeza, fazer uma pintura sem preparo nenhum, Não, isso é faz os muito procedimentos arriscado. totalmente errado, É. não usa o equipamento de forma correta Uhum, e se coloca em risco. Olha o uhum. trabalhão que ele dá. Não, e hoje em dia você vê muito cordeiro virando empresa, né? Abrindo um CNPJ e querendo. Aí a gente já vai entrar num outro Sim, universo aí, mas assim, a responsabilidade da contratação, de uma boa contratação, ela é muito importante. Porque hoje em dia, eu falo assim, tudo fecha no síndico. A responsável civil e criminal, e entre outras responsabilidades que recaem, responsabilidades legais,
recai sobre o síndico. Ah, mas a administradora do condomínio, ela deixou de recolher um imposto, por isso que é importante a prestação de conta mensal, para poder se verificar tudo certinho, para ver se a administradora do condomínio está prestando um trabalho Tá. qualificado. Ela é paga para isso, o síndico não é contador, ok. Então, mas até o confiar demais. Até nisso também o síndico se arrisca, porque é por Entendi. isso que tem que estar ali sempre, constantemente, observando o que está sendo feito. Eu falo que, assim, lá no começo da minha trajetória como síndica, não vou dizer para você que eu sempre fui uma expert, tal, tal, tal. Eu falo que essa trajetória minha me trouxe muita experiência. Então, eu errei muito para poder aprender, né? A É, gente aprende com os erros, sim, é sabe? Então, verdade. hoje eu chego aqui e falo para você, Zé, olha, cuidado com o prestador de serviço, cuidado com as empresas que te assessoram para poder fazer a tua gestão, porque exatamente eu já tive experiência no passado que me projetou para hoje aqui falando para você da forma que eu estou falando, né? Então, assim, eu queria ter a maturidade que eu tenho hoje, há 13 anos Seria atrás, excelente, né? seria perfeito, né? É, Mas, assim, eu falo que muita coisa lá de trás que me estremecia, hoje, para mim, é café com leite. Eu entendi. tiro, eu tiro, assim, tranquilamente, assim, da minha frente, com bastante racionalidade. Mas é tudo uma construção, não tem como, né? A É gente tem verdade. que Então, se hoje eu cheguei aonde eu tô, se hoje eu me apresento muito bem, passo a experiência que eu tenho, uma trajetória. E eu falo para você, preciso ainda aprender muito, Mas a gente porque está aprendendo é constantemente. isso aqui hoje, né? Essa troca nossa hoje aqui, você está me ensinando muita coisa, Nossa, né? E eu acho que é uma troca, né? né? Como eu também estou aqui passando coisas para você Sim, que falou, pô, Silmara, é verdade. Olhando por esse ponto de vista, realmente precisa ter essa atenção outra. Eu falo que na vida tudo é uma troca, tudo é é aprendizado. Então a gente nunca verdade. aprendeu tudo, a gente sempre tem algo E quando a você está aprender e a disposto, ensinar, né? quando você está disposto a aprender, fica mais fácil. Sim, Fica sim. mais fácil que você está aberto ao aprendizado, né? Não só o aprendizado, quando você também está aberto às críticas. Porque Ah, muitas sim. vezes você está conduzindo de uma maneira, né, e aí a pessoa vem uma outra pessoa de fora e olha e fala assim: olha, escuta, isso que você está fazendo aqui, né, tá errado. Uhum, Mas se você estiver aberto à crítica, uhum. né, você fala, não, é Verdade, vamos verdade, dar não, uma não olhada, vou, eu ter preciso esse olhar olhar, isso aqui conseguir olhar de forma e, construtiva uma é, crítica, e né? mudar isso porque realmente É preciso verdade. corrigir isso. Sim. Então, assim, porque existem pessoas que não querem, não, são fechadas. São fechadas, é. Se você fala, acha ruim, não, Uhum. imagina, é o dono da razão, né? A gente encontra Então, muito. encontra muito, muito, tá cheio, né? É. Você já teve situação que você já teve que cancelar um contrato com com um condomínio por uma questão interna do condomínio, tipo assim, você passar as instruções, falar, olha, a gente precisa fazer isso, 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 e aí você não conseguir dar andamento no seu trabalho de Desenvolver forma o seu trabalho. desenvolver seu trabalho de uma forma com qualidade, e aí você falou, olha, não, sem condição, eu não consigo administrar esse condomínio, está complicado, isso, aquilo, as pessoas são fechadas, a assembleia você não consegue colocar, expor as necessidades e, e não consegue trazer as melhorias, não porque você não tem capacidade, Uhum. mas porque o condomínio não deixa, o conselho ali são muito fechado. Já Uhum, teve uhum. situações assim? Já sim. Eu falo que nesses casos, né? Porque acontece da gente entrar num condomínio. Muitas vezes eles optaram pelo síndico profissional por conta de um histórico de muita coisa que vinha acontecendo nesse condomínio e que não estava dando certo e que só estava angariando prejuízos a esse condomínio. E a gente entra, aí existe aquela oposição à figura do síndico profissional, e isso a gente encontra em grupos internos, dentro de conselho, né? Uma coisa que eu sempre falo, o conselho ele é muito importante, ele tem que caminhar junto com o síndico. Sim, É uma equipe trabalhando em prol de um condomínio. Não é um campo minado, não é algo que as pessoas têm que brigar. Eu já peguei vários conselhos rachados no sentido assim, eu entrei para ser
oposição, porque eu não Entendi. gosto, tipo assim, a Silmara entrou, mas o Zé também entrou, eu não gosto do Zé, então que o Zé falar assim, a Silmara vai falar não. Eu já peguei muito isso. E é Entendi. onde eu paro e falo, ó, gente, Dificulta, vamos né? organizar, porque desse jeito não dá. Mas como que eu faço, Zé? Eu costumo, quando eu vejo essa situação acontecendo, eu projeto para os moradores, comunicado, eu aviso o que está acontecendo, até para poder me documentar, para ninguém amanhã ou depois jogar o dedo na minha cara e falar Sim, assim, sim, você não sim. fez. Dizia assim, ah, Silmara, você já renunciou a algum cargo? Não, embora a vontade não faltou, tá? Então, qual que foi a minha conduta naquele momento? Vamos encerrar um ciclo e não se reeleger. Eu tive um episódio desse há 2 meses atrás. Eu tive um condomínio que eu tinha toda a abertura ali para mim continuar como síndica desse condomínio. Mas diante de situações ocorridas dentro do conselho, É. onde o conselho queria, assim, eu falo assim, lá atrás, quando a gente teve que roer o osso, que o condomínio estava bem judiado, a Silmara, a equipe da Silmara foi muito bacana, né? A ponto de eu ter que entrar até dentro de posto do elevador para poder tirar água junto. Você entendeu? De Entendi. pegar bomba sapo de um outro condomínio e levar para esse, porque o caixa do condomínio não comportava, contratar uma empresa de bomba para bombear uma água que estava É, a dentro do gente vê elevador. muito Então, isso, assim, verdade. a gente roeu o osso, a gente fez todo um trabalho, e no momento que a gente já estava ali, meio que já começando a apreciar o filé, né? A gente viu uma Entendi. postura, né? Então, assim, a fala do síndico sendo cerceada. Eu fiz uma assembleia, eu tinha tudo para continuar naquele condomínio, inclusive eu até tinha o interesse de continuar naquele condomínio, eh, até que numa reunião pré-assembleia, que eu queria escutar dos moradores, saber a nossa aceitação, né, fazer uma Sim, sim, troca com os sim. moradores, eu tive a minha fala cerceada. Minutos antes de eu entrar na assembleia, Hum. nessa reunião com os moradores, eu recebi uma mensagem no WhatsApp de um dos conselheiros falando: você vai falar apenas essa pauta e essa pauta. E aí, no É, ficar momento da. restringindo Restringindo. E aí. no momento da Assembleia, diante de um posicionamento meu no momento da Assembleia, um outro do próprio corpo diretivo citar que eu não concordei com a contratação da empresa tal, que nós havíamos recomendado a não contratação, porque não tínhamos referências positivas dessa empresa, é, ser colocado ali no momento que ela está falando dessa empresa porque não foi a empresa que ela indicou. E assim, eu não tenho interesse em indicar empresa nenhuma, a gente indica bons prestadores de serviço. Você contrata se você quiser, o condomínio contrata se quiser. Então, essa fala não remeteu a mim, como mexeu com a minha ética, com a minha idoneidade, Hum. com o meu profissionalismo que eu levo para todos os condomínios meus. Dias antes de uma assembleia, eu juntei a minha equipe e falei: é um condomínio tranquilo de se administrar, mas com esse corpo diretivo, com essa postura, a gente não vai conseguir. Então, é melhor que nós encerremos o ciclo nesse condomínio. E no momento da assembleia foi uma surpresa para todos, que eu agradeci o período que eu estive, mas eu não continuaria. Silmara, mas você tá tão assim por cima da carne seca que você não precisa de. Preciso de condomínio, sim, é o faturamento da minha empresa, Sim, mas mas você precisa eu ter preciso condições de ter trabalho, condições de trabalho. Então, quando a né? gente não tem, quando a gente enxerga, né, essa impossibilidade, então é um conselho que eu dou para todos os síndicos, que ó, tem coisas que não vale a pena. Então, é melhor você fechar um ciclo e continuar, porque condomínio é o que mais tem por aí. Uma porta se fecha, a outra se abre, oportunidades tem para todo mundo. Eu falo que condomínio é o que você mais vê na cidade de Bastante. E São está Paulo crescendo cada e vez está mais. crescendo cada E a vez mais. dificuldade de prestadores de serviço, porque assim, Exatamente. está crescendo o número de empreendimentos, né? É, Prédios, e aí você suprir a necessidade desses prédios com colaboradores, prestadores de serviços, está ficando cada vez mais cada vez difícil, mais difícil, é. porque esse pessoal tá, eu acho que tá sendo extinto, né? Uhum. Né? Então, mas aí dentro do corpo diretivo, por isso que eu falo, esse corpo diretivo, ele precisa entender o que eles estão fazendo ali.
Eles precisam trabalhar, somar com o síndico para a coisa fluir. Então, o síndico não é funcionário do corpo diretivo. Você está entendendo? Sim, sim. Então, assim, o síndico ele está ali numa condição que ele responde, como a gente já falou várias vezes aqui no decorrer da nossa conversa. Então, tem coisas que o síndico ele não pode dizer, ok, vamos seguir dessa forma, porque a lei, o regimento, a Sim, convenção fala que não exatamente. pode. Você tem algumas Mas questões muitas aí. vezes você dá esse não, fala, não, gente, eu não vou seguir dessa forma, você contraria a vontade de uma equipe que mora nesse condomínio, porque o conselho não pode ser profissional. E nem o subsíndico em casos que elege, né? É, aí você acaba tendo uma equipe meio que de É nariz torcido para complicado. você. Então acaba dificultando. Que nem eu fiz esse exemplo desse condomínio, um condomínio que eu gostava muito de fazer o trabalho ali, porque o operacional dele, tudo. A gente, assim, eu gostava porque, assim, eu vi os frutos de coisas que a gente conseguiu vencer ali dentro, que Entendi. tava, né? Mas, infelizmente, por conta E dessa buscar situação. profissionais no setor, você tem essa visão de buscar, por exemplo, existe algumas situações que assim, nós temos vou te dar um exemplo, por exemplo, a Expo Síndico. A Expo Síndico é um evento direcionado aos síndicos. Uhum. Então, você tem empresas ali que são prestadores de serviços para condomínios. Um outro exemplo, vou citar aqui, por exemplo, a Direcional Isso, Condomínios. aquela rodada Ela tem a rodada de isso, de negócios, né? negócios, é. Então, assim, a Direcional Condomínios, ela é uma revista, né? Uhum, Tanto física como online, né? uhum. Então, ela traz inúmeros prestadores de serviço para que o síndico, o pessoal dos prédios, tenham condição de selecionar alguns prestadores de serviço. Você tem esse olhar? Você busca? Sim. Inclusive na direcional eu já saí numa matéria lá Olha sobre só, Sônia. Sônia, olha, Sônia, olha só, hein, Sônia? sobre A Silmara, que está aqui hoje, já saiu na na matéria da sua revista, direcional, hein? Olha só, hein? sobre a utilização, né, da captação de água pluvial, né? Que bacana. Eu tenho essa até hoje, né? Eu guardo com Você muito carinho, guarda. que é bacana, não. Então, voltando, sim, eu participo. Até o ano passado, final do ano passado, a gente participou de uma rodada de negócio da Direcional. Essas feiras, Expo Síndico, sempre que eu tenho oportunidade, eu Você participo. participa Café com porque. síndicos, né? Esses eventos que acontecem, eu acho que é importante, porque a gente não é inimigo, a gente está no Não. mesmo barco, eu falo desse Sim, jeito. eu acho que assim, o network É. em todos os setores, ele é fundamental. Você não é meu concorrente, nós estamos todo mundo no mesmo Sim, você barco, precisa então de parceiros. de parceiros. Então, conhecer outros prestadores de serviço, conhecer outros síndicos, porque a minha dor de barriga não é mais a sua. Você já passou por essa dor de barriga e você tem Sim. como, condições de fazer uma troca comigo. Falou: olha, Silmar, isso daí eu já passei, faz dessa forma que dá certo. Então, essas trocas eu gosto muito. Né? Eu não tenho condição, o meu esposo, né, que é o meu sócio, o Adalberto, ele é meu preposto, né, nos condomínios. É assim, ele é síndico de alguns condomínios da nossa carteira e eu sou preposta dele. E nos meus, ele é meu preposto. Entendi. Então, ele consegue, ele participa de grupos de WhatsApp com outros síndicos, né? Eu já não consigo, né, acompanhar, Entendi. mas ele acompanha. Então, sempre que tem algum Tá evento, por dentro tá das por coisas que tá dentro das acontecendo. Isso é coisas, muito bom. Então, a gente procura ter esse relacionamento, porque eu falo que a gente está todo mundo no mesmo barco. Então, quando a gente vai para uma assembleia de eleição de síndico, por exemplo, que tem 7, 8 candidatos concorrendo lá, pelo menos eu fico batendo papo lá, conversando com Entendi. os outros. Por quê? Porque eu falo que mercado tem para todo mundo, tá? Mercado tem para todo mundo. E se a pessoa tem interesse na área, a minha dica, qualifique-se. Não é simplesmente um cursinho de síndico que você fez, um diplominha que vai te projetar. Busque conhecimento, participe de workshops, participe de cursos complementares, vá se reciclando. Eu falo que depois que eu fiz o meu primeiro curso de síndica profissional, eu acho que por baixo, eu acho que eu já fiz mais uns 10, porque Entendi. assim, sempre buscando. Não, Então, eu isso tenho é a muito bom. qualificação do síndico advanced, do síndico não sei das quantas, do Ágora, do não sei o quê, eu E tenho. ainda dá tempo de administrar os condomínios. Tem, é. Você vai na minha sala lá na minha empresa, vai ver um monte de quadrinho na parede É, que eu gosto de colocar lá, mas assim, eu falo que você precisa sempre buscar conhecimento. Eu acho que isso é o principal para você ter sucesso na sua gestão.
Muito bom. Deixa eu te interromper um pouquinho, porque agora é o nosso Momento Bela Tintas, que é o meu parceiro, né? Eu, como influenciador, né? Sou influenciador, sou influencer da Bela Tintas, né? Trago as informações referente a Bela Tintas para o público, né? Para o pessoal. Não, não se esqueça, gente. Se inscreva no canal Primo Zé Obras, e aí vocês vão ver os conteúdos dos podcasts. Esse podcast está muito bom, uma pena que, né? Uma pena que acaba, né? Uma pena que acaba, mas assim, esse mês de abril, não esqueça, em todas as lojas Bela Tinta, as lojas da Bela Tintas, tem um cupom de desconto Primo Zé. Então, assim, você que assistiu aí o podcast, você que visualizou, que viu, vai em qualquer loja Bela Tintas, falou, olha, assisti o podcast, quero cadastrar minha empresa, quero comprar, você tem 10% de desconto em qualquer compra. São mais de 80 lojas à sua disposição. Então, assim, é uma rede grande de lojas. Então, aproveita esse mês. É só o mês de abril, gente. 10% de desconto em qualquer loja. Se o vendedor não estou sabendo. Não, tá. Eu assisti lá o podcast, o Primo Zé, tem 10% de desconto, tá? E agradeço aí a Bela Tintas por estar cedendo também esse desconto a todos, o pessoal que está assistindo, as empresas que são de condomínios, o pessoal da área de condomínios também se cadastrem, né, aí na loja. Aproveita esse mês e use o cupom, né? Aproveita esse mês aí para, já que você vai comprar mesmo, já vai comprar, que você tem a necessidade das suas compras, já aproveita esse mês para você fazer a compra aí nas lojas, tá bom? E continuando aqui, né? Vamos continuar. Bom, antes de gente dar continuidade, deixa aí seus contatos, né? Se Claro. alguém quiser contratar a Silmara como síndica profissional aí do condomínio, vou deixar aqui para que ela deixe os seus contatos, o Instagram, não sei se você tem canal no YouTube. Deixe os Sim, seus contatos aí para o pessoal poder entrar em contato contigo e agendar aí uma sim, negociação, uma visita, aí é contigo. É você e sim, eles. sim. Fala aí. Tá precisando, né? Nos contate através do telefone 11 4235 1153 ou 11 96349 9296. Esses dois números também são WhatsApp. Você pode nos chamar, né? A gente, como síndico, está para lá e para cá o tempo inteiro, mas manda uma mensagem, peça aí que a gente entre em contato, vamos conversar. A gente faz sempre uma análise muito criteriosa para poder fazer um orçamento o mais preciso possível. É claro que a gente só vai entender o seu condomínio estando nele, né? Verdade. Sendo eleito nele, eu falo o que eu costumo dizer assim, que ao entrar no condomínio, a gente troca o pneu com o carro andando, né? A gente não pode parar. Mas precisando, entre em contato com a gente com bastante carinho, com bastante atenção, com bastante dedicação, a gente está pronto para te atender. Olha aí, hein? Vamos ver aí, vamos ver depois aí desse podcast É. se vai ter aí os condomínios para estar E isso aí, a entrando gente em tem uns contato. canais na rede social, o YouTube, tem bastante vídeo lá de dicas de condomínio. Então deixa aí, É, qual que é o seu canal do YouTube? é Silmara Tarcani, entra lá Síndicos Profissionais, Silmara Tarcani, tem lá a nossa página lá, vários conteúdos E também. se quem quiser seguir você no Instagram, como é que faz? @Silmara Farias. Aí no caso é Farias, não é Tarcani. Mas Entendi. entra lá, mas Sim, porque colocando aí lá vai tem. ter. Porque às vezes é o que acontece. Para as pessoas acessarem, o pessoal vai acessar, pô, pelas mídias sociais Isso é, para conseguir chegar em você, né? Para isso é, conseguir te acessar. é, pelo Facebook, Síndicos Profissionais, né? Mas assim, colocando Silmara lá, a gente já tá lá, Entendi. Nossa, show de bola, né? tá? Então, assim, dando continuidade aqui ao nosso bate-papo, né? Então, assim, dentro dos condomínios, você tem diversas situações que você é obrigado a estar presente
né? Então, assim, o cara te liga Uhum. num determinado horário, aí você é obrigado a ter que ir lá e ter que resolver o problema. Tem Já coisas que é bem específico, bem né? específico. Então, assim, a gente tem a equipe, como eu falei, que nos dá suporte, tudo, mas a gente criou, até para que a gente possa dar uma assessoria 24 horas para o condomínio, porque não existe plantão do síndico, porque o condomínio ele acontece, ele funciona 24 horas, então você tem que estar à disposição desse condomínio, né, 24 horas. Então a Sim. gente criou um canal de comunicação, um canal de emergência, é um número específico para emergências. Olha, É, interessante, hein? é. Então, durante o dia, todos os condomínios que nós somos síndicos têm um canal de contato, né, De comigo, emergência. que durante o dia é o canal da equipe, minha, do Adalberto e do operacional que atende esse condomínio, mas após as 18 horas, eu falo que é das 18 horas até as 8 horas da manhã do dia seguinte, sábado, domingo e feriado, nós temos um número centralizado, um número específico para contato de emergência. Então, a pessoa passou das 18 horas, aconteceu algum problema, liga para esse número, a gente trata dessa Entendi, forma para poder entendi. ter um olhar mais dedicado, né? Porque senão a gente fica aí, todo mundo, tá, aí o morador entra, fala com a operacional, com a síndica, Vira bagunça. vira bagunça. Então a Vira gente bagunça. Então, centraliza e a gente já teve casos de ter que atender condomínio de madrugada, agora mesmo, final do ano, dia 30 de dezembro, 4 horas da manhã, uma moradora ligou que estava sentindo cheiro de gás no condomínio. entendi. E aí o Adalberto foi até lá e assim no caminho já entrando em contato com a Comgás para ver o que estava acontecendo e realmente era um vazamento de gás, não na tubulação central do condomínio, mas foi de um apartamento que o morador instalou um cooktop no dia anterior e não instalou de forma correta e estava gerando aquele vazamento de gás. Entendi. Mas aí até chegarmos nessa condição final de saber o que aconteceu, a gente teve que se direcionar para o condomínio. Vazamento de gás, a bomba, a boia da caixa d'água deu problema, começou a vazar pelo ladrão. Ixi. Isso acontece também. Então, É, vamos ligar para o prestador de serviço de bombas para correr lá para para poder. correr, para Só que conseguir muitas resolver o vezes a gente problema. tem que ir junto para poder Tem que ir acompanhar. junto. Porque assim, o problema não tem hora, né? Não tem hora. Então, a O gente tem problema que depois. estar à disposição do condomínio. Você tem que estar à disposição e você tem que ter um É, suporte, uma equipe isso. que te dê suporte, contatos de fornecedores, Sim, de ter prestadores de bons serviço, profissionais que de possam te pessoas que atender. você Porque já tem está na sua. condomínios que tem contrato mensal, que paga por um contrato mensal de manutenção. Tipo, eu tenho uma empresa de bombas, então eu tenho um contrato 24 horas com essa empresa. Então, se acontecer qualquer Qualquer problema, coisa, o tá. cara é Só que eu acionado. tenho condomínios pequenos que não têm Não condição tem de pagar condição. Exatamente. esse profissional para ter o 24 horas, o atendimento 24 horas. Então, a gente precisa contar com essas parcerias profissionais que eu te falei no começo, Sim. para que você possa ligar e falar, olha, me socorre no condomínio. Não tem. E normalmente, é o que eu costumo dizer. Quando você não tem, até quando você tem o contrato com uma empresa, necessariamente eles não estão disponíveis 24 horas, eles podem Tem estar isso no também. outro atendimento. Então, Pode acontecer uma pode situação dele já acontecer. está Isso é. em atendimento, Então, a né? gente acaba recorrendo a esses parceiros profissionais por atuar em outros condomínios conosco, ligar, falar, me socorre no condomínio tal e a pessoa ir para lá. Mas nem sempre é possível. Então, a gente precisa ter boas parcerias profissionais, né, para poder conseguir atender. Verdade. É. Então, é isso. É isso, né? É, É é só isso. tudo isso. Meu Deus. Gente, olha só. É, daria para ficar aqui falando assim Bastante, bastante, porque é um assunto que que rende, rende, né? que rende. Mas assim, a gente tem que ter um pouco de ética, porque a gente precisa ter um controle de horário Sim, direitinho, né? Porque senão, imagina, senão a gente ia ficar conversando aqui sobre sim, vários. Porque sim, assim, é um assunto bem amplo, né? sim. Você É um consegue. universo, eu falo que é um Universo. universo condominial, onde Exatamente, a gente tem tem. muitas vertentes ali, muitos assuntos relacionados a esse universo condominial. Então, teria aqui assunto para Imagina, sim. vários podcasts. Para vários, imagina, né? A gente tem que, Tem que infelizmente, a gente, afunilar. né? Infelizmente, né? Estamos já nos finais aí. Quero deixar aí para o pessoal
não deixar de se inscrever no canal para a gente poder estar passando as informações. Quem quiser colocar dicas, falou, olha, pô, de repente vocês podem falar de tal assunto. Tá, os assuntos sempre relacionados a obras. Sempre o universo é esse setor que a gente vai estar falando. Vamos estar trazendo profissionais que falem sobre assuntos que estão relacionado à obra, né? E eu quero deixar aqui meu agradecimento aqui a Silmara. Eu que Valeu pela agradeço. participação, Eu pelo que convite, agradeço. meu muito obrigado, né? Pelo você estar aqui, tá, Uhum. né? Dispondo do seu tempo, né? Porque você com certeza tem vários condomínios que você Sim, sim. atende, e aí você também colocou na sua agenda aí para poder estar aqui. Então, meu muito obrigado por estar Eu que agradeço. aqui Eu hoje. agradeço o convite, né? E por ter visto em mim, né? Essa profissional para estar aqui hoje falando um pouquinho sobre esse universo condominial. Não, foi extremamente rico. A gente conseguiu aí estar trazendo informações para o público, informações que de repente são que não é do dia a dia das pessoas, Sim, mas que é né? Que é importante, né? importante, que às vezes as pessoas nem não param nem para pensar. Mora num condomínio, Mora no mas não sabe condomínio, a não sabe. complexidade que é Exatamente, não esse sabe sobre universo, né? como que funciona, que existem essas questões aí Aham, que não aham. são fáceis, Que não né? são fáceis, Então, exatamente. assim, muito obrigado aí pela sua presença. Eu que agradeço. Gostei muito desse bate-papo. É uma pena que está terminando, uma Aham, pena que a gente, né, mas poderia falar, são vários assuntos, né? É um assunto muito uhum, amplo, uhum. bastante coisa, né? Então, gente, mais uma vez, ficamos por aqui. Até o próximo podcast, Primo Zé Cast, trazendo mais assunto, né? Agradeço aí a presença de todos, né? Deixe seus comentários, gostei, não gostei, né? Fale aí, deixe também dicas. Pô, vocês podem falar de tal assunto, podem trazer tal profissional, porque a gente, de repente, pode trazer profissionais nesse setor de obras, né? Para que esteja falando assuntos de interesse ao público que, né, para trazer enriquecendo cada vez mais, tá? Então, valeu, até o próximo podcast, ficamos por aqui. Um grande abraço a todos. Tchau, fui!